criptomaníacos, cadê o meu like? Essa é a pergunta. Estou esperando você clicar no like, porque na hora de criticar, rir de que não tem como, o preço rompeu as médias, ele não vai terminar, não tem como terminar a semana acima da média que o Guilherme falou, aí, né, são leões aqui nos comentários. Mas na hora que acontece, algo completamente improvável, segundo alguns, cadê o like? Somente sendo muito mau caráter, a pessoa não vai apertar o botão de like hoje. O que vimos nos últimos dias foi o Bitcoin derretendo, e eu falando para vocês que o Bitcoin iria fechar a semana, no domingo, acima dos 103. E vocês viram ele despencando aqui para 98, 99. No próprio domingo, pessoal, ele abre aqui embaixo em 100 mil dólares. Como é que ele vai fechar acima de 103 mil dólares? E de repente, a mágica acontece. Em pleno domingo, dia de fechamento semanal, como se a análise técnica funcionasse para alguma coisa, o preço decide subir, saindo de 100 mil dólares e atingindo 106 mil dólares. Sim, acima das médias que eu trago para vocês aqui no canal. E fechamos a semana com a seguinte configuração. Uma vela vermelha que tem um pavio para baixo da média de 50 semanas, a linha verde, né? Então este pavio vermelho vem aqui embaixo, fecha acima, e na semana seguinte, que é a semana atual, olha só, acima da linha verde, na corzinha verde, vela crescente. Olha que situação parecida com esta situação aqui e com esta situação aqui. Olha, pessoal, que coisa inacreditável. 3 pontos exatos sobre a média de 50, sempre da mesma forma. Ou, se quiser ver pelo gráfico mensal, 4 pontos exatos sobre a linha vermelha, a média de 10 meses. Olha aqui, como também fizemos o mesmo movimento de todos os recuos, né, todas as correções anteriores, como se fosse algo programado. Mas alguns têm a cara de pau de criticar, dizendo que eu estou roubando no gráfico porque não estou usando mais aquela trend line, aquela linha de tendência que conectava aqui todo o ciclo, né? Então pega essa linha branca aqui, você vai conectando os fundos ali, ó. Deixa eu fazer aqui. Você vai conectando os fundos e fala, olha lá, perdemos a linha de tendência de alta, mais ou menos isso aqui, né? E, portanto, significa que o Bitcoin vai desabar. E é por isso que eu não estou usando esta linha de tendência de alta. Pessoal, nós perdemos essa linha de tendência de alta, que era o primeiro suporte. Não existe somente um suporte no ciclo. Quando a gente perde um suporte, a gente derrete até o próximo suporte, exatamente a nossa linha verde, a média de 50, que foi o suporte final durante todo o ciclo de alta. Por isso que eu utilizo ele agora. E dessa vez está acontecendo a mesma coisa. Então não é que eu fico selecionando o indicador que apresenta o que eu quero ver no gráfico. Não. Eu usava o suporte de curto prazo, perdemos o suporte de curto prazo, vai derreter e vai demorar mais tempo para a gente subir, porque vamos buscar um suporte mais baixo, se confirmado, volta a subir, exatamente o que estamos vendo agora no gráfico semanal. E se perdesse o suporte no gráfico semanal, teremos que recorrer ao gráfico mensal, onde temos a média de 10, que seria a nossa última esperança do ciclo de alta. É assim que funciona. Você começa com gráficos mais próximos, por exemplo, o gráfico de 1 hora, perdeu o suporte, vai para o gráfico diário, vai derreter o teu suporte no gráfico diário. Perdeu no gráfico diário, vai para o gráfico semanal. O preço vai recuando, mas enquanto a estrutura do ciclo de alta estiver intacta, como vocês estão vendo aí na tela, não tem por que você mudar a sua estratégia vencedora. No meu caso, a minha estratégia é de longo prazo, então não me importo em perder suporte, por exemplo, do gráfico diário. Se o teu caso, por exemplo, você é um day trader, aí sim você tem que se preocupar em perder ali o suporte no gráfico diário. Se você quer entender mais sobre isso que eu estou falando e também ter um acompanhamento diário, e não só 3 vezes na semana, conte com a Nação Criptomaníacos, que ainda está aí no mês da Black Friday, com 30% de desconto, como vocês estão vendo aqui na tela, né? E aí você vai ter acesso não somente a todos os cursos da história da Criptomaníacos, mas também ao meu método Bora para construir o seu portfólio de forma segura. E sim, ele inclui, além de Bitcoin, oportunidades em altcoins, reserva em stablecoin e apostas em altcoins menores, que eu sei que a maior parte de vocês curte altcoins. Não tem problema ter exposição em altcoin. O problema é a exposição que vocês costumam ter, que é a exposição de 50%, 70%, 80% de altcoin. Isso é coisa de maluco. Não dá, não funciona. Com o método Bora, eu uso meus quase 10 anos de experiência nesse mercado para equilibrar a sua carteira, te protegendo de momentos como esse, onde as altcoins não dispararam. Mas corre para pegar esses 30% de desconto. Link na descrição.
Falando em proteção, as suas criptomoedas não estão mais protegidas em corretoras de criptomoedas nacionais. Tá? A lei acaba de mudar, é uma coisa muito séria. Eu faço um alerta para você que utiliza corretoras nacionais para tomar muito cuidado com o seu dinheiro. Primeiro, entenda o que está acontecendo. Olha para a tela. Banco Central passa a exigir que corretoras identifiquem carteiras de criptomoedas de clientes. Estamos falando aqui de carteiras de autocustódia. A corretora vai ter que obrigar você a informar que você é dono da carteira X, para onde você está enviando as suas criptomoedas, e com essa identificação, isso vai ser passado para o governo, acabando totalmente com a sua privacidade. O governo vai saber qual é a tua carteira e, portanto, quantos bitcoins, quantas criptomoedas você possui. A resolução entra em vigor a partir de 2 de fevereiro de 2026. Pessoal, nós estamos em novembro. Você tem dezembro e janeiro para mover as suas criptomoedas das corretoras. Tirar essas criptomoedas dali antes que isso passe a vigorar e enviar para sua carteira caso você queira manter a privacidade do seu dinheiro. E a intenção aqui não me parece nada positiva. Vamos ver essa matéria aqui, onde o Banco Central regulamenta mercado de ativos virtuais e traz exchange para o sistema financeiro. Ah, que bonito, né? Está integrando criptomoedas junto com todo o sistema financeiro nacional. Está regulamentando, isso é muito positivo. Não, pessoal. Olha só o que inclui essa regulamentação. Aqui embaixo explica. O capital mínimo para que SPSAVs, que significa Sociedade de Participações e Serviços de Ativos Digitais, ou seja, corretoras, exchanges, possam operar dentro das novas regras do mercado brasileiro, varia de 10,8 milhões de reais a 37,2 milhões de reais. Isso aqui é uma enorme barreira para a entrada de novas empresas, para a concorrência, para a inovação. Eles mesmos afirmam aqui, queremos garantir que apenas instituições sólidas e tecnicamente preparadas operem nesse mercado. Traduzindo para vocês, somente bancos, somente aqueles que já estão consolidados e já têm muita grana. São bancos. Além disso, as novas regras criam limites que variam de $100 mil a $500 mil, dependendo do tipo de instituição autorizada. Traduzindo para vocês, se for uma corretora cripto, só pode operar até $100 mil, né? Esse é o limite que você tem para, por exemplo, transferir stablecoins. Agora, se for um bancão, aí $500 mil. O que eles estão fazendo? Estão favorecendo mais uma vez os amigos do rei. Os bancos, o mercado todo está sendo direcionado, forçadamente direcionado para a mão dos bancos. Bancos esses que são inimigos das criptomoedas. Mas qual o problema, Guilherme, de eu deixar minhas criptomoedas nas mãos dos bancos, com as minhas carteiras lá divulgadas para o governo? Eu vou te dar 3 motivos principais. Primeiro, risco de confisco. Não esqueça que lá na década de 30, nos Estados Unidos, o ouro foi confiscado das pessoas. E o Bitcoin é conhecido como ouro digital, né? Também é algo que começa a ficar na mão do cidadão comum e que ameaça, portanto, o poder dos grandes bancos e também do governo. Então, não duvido de confisco mais à frente. Em 1990, aqui no Brasil, também tivemos confisco com o presidente Collor. Então, não é como se fosse algo novo no nosso país. Risco número 2, vazamento de dados, algo muito comum no nosso país. Quantas vezes os dados lá de Banco Central, de IBGE, de qualquer coisa no Brasil, de banco, é vazado e hackers usam essas informações. Então eles têm acesso ali a endereço, a CPF, outras coisas pessoais suas. Agora imagina o hacker saber quanto você tem de Bitcoin. Olha que maravilha, né? Para os bandidos saber. Olha só, nessa casa aqui tem um cara que tem 70 bitcoins, tem 200 bitcoins. Isso é uma maravilha para o bandido. Toda a proteção que você tem hoje na blockchain, a privacidade do Bitcoin, é jogada no lixo na hora que o governo sabe quantas moedas você tem e esse dado é vazado como todos os outros dados que estão na base do governo. E, finalmente, o risco número 3, perseguição política. Governos mudam, interesses mudam. O mesmo governo hoje que pode se dizer favorável a criptomoedas, amanhã entra um outro no poder e ele acha que quem tem Bitcoin é criminoso. Beleza, mas eu tenho Bitcoin, ele não vai tomar. Ele não tomaria se ele não soubesse quanto você tem. Mas na hora que você entregou lá qual é a tua carteira privada, tua carteira em autocustódia para o governo, ele sabe exatamente as suas movimentações e, portanto, pode te caçar. E não, eu não estou defendendo sonegação. Eu estou defendendo o teu direito de não criar provas contra você mesmo. Provas que hoje não são nenhum problema, mas que amanhã podem gerar um problema para você.
Seja um problema de confisco, de vazamento de dados ou de perseguição política. Você não tem que criar provas que te comprometam, que te gerem problema lá na frente. E é justamente por isso que há muito tempo vocês não veem eu fazendo divulgação aqui de corretoras brasileiras. Desde que o governo começou a criar esse tipo de regulamentação, obrigando os seus dados a serem passados no Brasil, eu sou contra a divulgação de corretoras nacionais. Não porque eu não gosto do trabalho delas, e sim porque elas são obrigadas. Elas também são vítimas do governo. Ah, Guilherme, então não tem mais como ter Bitcoin e criptomoedas, não tenho como mais fazer trade? Claro que tem. Eu mesmo divulgo aqui no canal 2 formas de você evitar isso. P2P, ou seja, você comprar e vender diretamente de outra pessoa, e para isso você tem a ajuda do pessoal da Spike to Spike. Então é uma plataforma P2P, tá? Que você pode comprar ou vender tanto Bitcoin quanto o USDT, Monero, outras moedas aqui. Aqui você coloca a quantidade que você quer, por exemplo, 0,2 BTCs, vai dar o valor em reais, você bota prosseguir e você vai ter aqui diversos métodos de pagamento, incluindo boleto bancário, transferência bancária, face a face, encontrar alguém, tá? Existe risco nisso também, né? Fiquem espertos onde vai fazer isso, mas até encontrar uma outra pessoa para fazer negociação em BTC é possível, e o DPix aqui também existe dentro da Spike to Spike. Basta prosseguir, você vai terminar essa negociação dentro do Telegram com o pessoal da Spike to Spike te assessorando. Com o QR Code ou o link da descrição, você tem 20% de desconto nas taxas da Spike to Spike. Ah, Guilherme, mas eu sou trader, eu quero comprar, eu quero vender ativos, eu quero fazer alavancagem. Sem problema, utilize uma corretora lá de fora que não tenha nenhum vínculo aqui no Brasil. Comprou o seu Bitcoin, o seu USDT lá na Spike to Spike, envia para essa corretora, e a minha indicação para vocês é sempre a Quant Fury, que também tem diversas vantagens ao utilizar o meu QR Code ou o link que está na descrição, e aí vocês têm essa plataforma completa aqui, por exemplo, aqui minha carteira com várias ações, inclusive ações brasileiras. Aqui nós temos ações do Itaú, por exemplo, tá? Não que eu goste de ações, né? Mas eu fiz um teste aqui há algum tempo atrás, e tem ações americanas, como por exemplo a da Pepsi aqui, ó. Se eu clicar, vai abrir ações da Pepsi ou da Xerox, enfim, você pode comprar ações de qualquer lugar, ETFs, ouro, todos ativos na mesma plataforma, sem pagar taxa nenhuma. Mas, infelizmente, as pessoas, por comodidade, continuam utilizando as mesmas plataformas, mesmo com a situação ficando cada vez mais arriscada. E não tem desculpa. Até mesmo você que quer usar aí criptomoedas no dia a dia, existem cartões de criptomoeda que passam como cartão de crédito em qualquer maquininha por aí, em qualquer comércio, tá? O comerciante vai receber em reais. Você vai pagar na criptomoeda que você quiser. Por exemplo, tem o link para Cast aqui na descrição desse vídeo. Vai lá também, baixa com pontuação. Você ganha pontos baixando com o meu link. Tá tudo aqui na descrição, pessoal. Não tem desculpa. Tudo isso que está acontecendo, pessoal, é a preparação para o real digital, para a digitalização do dinheiro. Vai ser dólar digital, real digital, euro digital, uma hora ou outra vai acontecer. Mesmo o Trump e os Estados Unidos sendo contra isso, uma hora ele vai sair e vai entrar um governo de esquerda, isso vai ser passado. Todas as moedas estatais serão digitalizadas e você não terá mais privacidade do dinheiro. Escape enquanto é possível. Mas enfim, vamos falar de coisa boa, vamos falar da disparada de preço do Bitcoin, que não é essa merrequinha que a gente está vendo agora, e sim o que vai vir à frente, em 2026. No vídeo passado, eu falei para vocês que o shutdown prejudicou o Bitcoin, gerou uma queda no Bitcoin, e que o fim do shutdown, o fim da paralisação do governo americano, levaria o Bitcoin para o alto, subida de preço nos mercados. E adivinha, pessoal? Está aqui a notícia de hoje da CNN, bolsas ao redor do mundo disparam com possível fim de shutdown nos Estados Unidos. Exatamente o que eu falei na sexta-feira para vocês. E na segunda-feira já acontece. Os mercados subindo somente pela possibilidade do fim do shutdown. O shutdown que já dura 40 dias, é o maior da história dos Estados Unidos, e que está previsto aqui, ó, expectativa de que o governo reabra na sexta-feira. O fim do shutdown nessa sexta-feira. A gente viu lá em 2018 que após o shutdown o Bitcoin também caiu 20%, como agora, mas após a reabertura ele subiu 300%. Será que veremos algo parecido agora? Não sei, mas a expectativa é boa. E se não fosse o bastante, assim como aconteceu na pandemia, Trump propõe cheques de $2.000 para mostrar que os ganhos tarifários dos Estados Unidos deram certo. Então, uma medida política do Donald Trump para provar
para a população americana como ele é genial e que o tarifaço foi positivo, ele vai dar aqui, está propondo, né, cheques de $2.000. Vocês lembram o que aconteceu em 2020, quando o governo começou a dar auxílios? Na época, o Bitcoin estava ao redor de $4.000 e ele foi bater em $69.000. Pessoas que pegaram aquele cheque de $1.200 e compraram Bitcoin no dia, hoje estão com $21.162, ou seja, um ganho de 1.664%. Isso aqui dá um gostinho para vocês do impacto que essas medidas populistas de governo acabam gerando no Bitcoin, no seu bolso. Aqueles que optaram em sair do dólar que estava sendo impresso e migraram para o Bitcoin tiveram um ganho absurdo. Estamos falando disso aqui, pessoal. Tá? O cheque foi dado aqui em plena pandemia em 2020 e essa foi a subida de preço do Bitcoin em poucos meses, né? Em pouco tempo a gente viu o Bitcoin fazendo isso aqui. Agora, será que o novo cheque de $2.000 vai ter esse mesmo impacto no preço? Aqui está exatamente o momento do cheque de $1.200 que foi dado lá no ano 2020 e agora estamos nesse momento aqui, onde não foi ainda aprovado, né? Mas foi proposto pelo presidente americano um cheque de $2.000. Qual será o impacto no preço para o BTC? Mas como de costume, não se assustem se o preço recuar hoje ou amanhã, porque esse vem sendo o padrão do canal, né? No dia que eu faço o vídeo, o preço dispara e aí depois acontece uma correção. Então provavelmente o Bitcoin que bateu em 106 vai ter um recuo, sei lá, para 104, para 103 mil dólares antes de voltar a subir. Para fechar, vou deixar aqui em cima no card o vídeo para vocês verem o pessoal da Outside, a primeira consultoria brasileira de criptomoedas, indo visitar clientes lá em Minas Gerais. Porque somos uma empresa de verdade, uma empresa de carne e osso, que vai até o cliente, até o investidor, conhecer melhor a sua vida, a vida da sua família e os seus objetivos para o futuro, para que assim a gente monte a melhor estratégia, o melhor planejamento financeiro para te atender. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.